Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero falar com vocês sobre Oxará, da Jhumpa Lahiri. Bem-vindos! Eu queria conversar então sobre esse livro aqui, The Namesake, da Jhumpa Lahiri, que é Oxará. A Jhumpa Lahiri é uma escritora que nasceu em Londres, mas cresceu em Rhode Island, no estado de New England, nos Estados Unidos. A família dela é uma família de imigrantes indianos, portanto, ela colocou nesse livro aqui, muito provavelmente, parte da experiência dela como sendo de uma família indiana e crescendo nos Estados Unidos, né? A Jhumpa Lahiri escreveu o primeiro livro dela e ganhou o Pulitzer com esse livro, que foi Intérprete dos Males, e ela ganhou em 2002 como melhor ficção. Esse aqui é o segundo livro dela, e eu posso dizer, gente, que eu não li Intérprete dos Males, mas eu posso dizer que esse livro aqui acho que é o melhor livro dela, porque é um livro excelente, tá? Ele tem um senão que eu vou dizer para vocês lá no final do meu comentário, mas fora isso, fora esse pequeno senão, esse é um livro excelente, que vai contar a história de um casal, o Ashok e a Ashima Ganguly. É um casal de indianos, né? Eles são bengaleses, e eles migram aqui para os Estados Unidos e fazem a sua vida aqui. Eles têm logo no início, né, no primeiro ano de casamento, eles têm um filho, isso é por volta de 1968, e esse filho, gente, nasceu numa maternidade em Massachusetts, onde o Ashok trabalhava, né, na cidade em que ele trabalhava. Diferentemente da Índia, né, nos Estados Unidos, quando a criança nasce, isso também no Brasil, né, quando a criança nasce, ela tem que ser registrada. Ela tem que ser registrada, tem que ter uma certidão de nascimento e tem que sair do hospital com a certidão e com o nome. Na Índia, isso não é necessário, tanto que eles vão para casa e quem decide o nome dessa criança é a família, né? Só que quando essa criança nasceu, eles não tinham ainda escolhido o nome para essa criança, era um menino. E aí, por algumas circunstâncias, algumas lembranças, alguns fatos da vida dele, ele acabou escolhendo o nome de Gogol. Eu não vou contar, né? E vocês têm que ler para entender por que ele escolheu esse nome. Então, o garoto ficou chamando Gogol Ganguly. Claro, o Gogol é referência ao Nikolai Gogol, né, o escritor russo, mas é muito mais referência ao livro, o Capote, do que ao próprio escritor, tá? Então, por isso que eu falei que vocês têm que ler o livro para poder entender por que desse nome. E conforme o Gogol vai crescendo, ele vai se dando conta de que esse nome não é um nome muito usual. Ele não só não é um nome usual dentro da comunidade indiana, na qual ele cresceu, né, porque toda a família dele, os pais, né, se relacionam apenas com indianos, então todos os amigos dos pais são indianos, então todas as crianças também são, portanto, ele pôde notar, né, ao longo do crescimento dele, que esse nome não era um nome indiano, mas também não era um nome norte-americano, né? O Gogol, ele, apesar de crescer nessa família de indianos, ele absorve 100% da cultura norte-americana. Então, ele estuda numa escola norte-americana e a cultura dele, com a qual ele cresce e a qual ele pertence, da qual ele gosta muito, né, é a cultura norte-americana. Ainda que na casa dele, a comida, o idioma, os costumes, as comemorações sejam todas indianas, né? Ele fica assim meio que dividido entre esses dois mundos. E é quando ele entra na universidade que ele assume de vez que ele não gosta desse nome Gogol e resolve mudar e passa a se chamar Nikhil Ganguly. E é exatamente essa dualidade, né, essa pertença e não pertença a uma cultura a outra cultura, que a Jhumpa Lahiri vai explorar ao longo do livro inteirinho. Então, mais do que contar a história do livro aqui, que eu não gosto de contar mesmo, né,
eu gostaria de conversar com vocês sobre os temas que a autora aborda ao longo da história. Ela aborda, por exemplo, o tema da identidade. Então, praticamente todos os personagens desse livro se debatem em algum momento com relação a isso, com a relação à sua identidade, né? Então, por exemplo, o Gogol, apesar de 100% atraído pela cultura norte-americana, a qual ele pertence porque ele nasceu nessa cultura, cresceu, né, e se formou aí, ele também se debate em relação à cultura que pertence aos seus pais, né? Essa cultura, essa identidade familiar. Então ele fica o tempo inteiro se debatendo em relação a isso. E não só ele, como outros personagens também fazem em algum momento esse questionamento em relação à sua própria identidade. E relacionado a esse tema, ela vai acabar explorando também o tema da família, né? O que é família? É onde você nasce? É a família que você escolhe depois, né? Como são as famílias, né? Elas são só dentro de uma mesma cultura ou são famílias interraciais? Isso acontece? Isso pode acontecer? Como é que se desenvolve? Ela vai mostrar, ela vai explorar isso ao longo do livro, tá? E vai explorar também um tema que eu achei bastante interessante, que é a questão do estranhamento, né? Estranhamento em relação à cultura do outro. Isso ela vai usar bastante no personagem da Ashima, que é a mãe. A Ashima em nenhum momento consegue se identificar com a cultura norte-americana. Nada para ela ali faz sentido, nada. Ela vive dentro de um núcleo, de um mundo que ela criou para ela mesma, que é o mundo indiano, né? Ela vive como se vivesse na Índia, mas é claro que com todo o environment, né, norte-americano. Então ela vai explorar esse estranhamento em relação à cultura do outro. E também ainda, na própria Ashima, ela vai explorar o homesickness, né? A Ashima está o tempo inteiro saudosa daquela cultura à qual ela pertence. Então, como ela não se identifica com nada, ela fica o tempo inteiro pensando como seria se ela ainda estivesse na Índia, como estão as pessoas, os familiares que ficaram na Índia, as pessoas que morrem e que ela não consegue ter contato antes disso. Então, ela vai explorando esse homesickness ao longo do livro inteiro. E é por isso que quando ela explora os temas da família, né, o tema do estranhamento, do homesickness, ela vai também questionar o que é lar, né? Onde fica o meu lar? O meu lar fica nos Estados Unidos, onde eu montei, né, onde eu constituí uma nova família, um novo núcleo familiar, ou o meu lar continua lá em Calcutá, onde estão todos os meus familiares, as minhas raízes culturais e tudo mais. Então, ela explora bastante isso, tá? E o último tema que eu acho que ela explora muito bem, que eu achei interessante, que eu gostaria de comentar, há outros temas, né? Mas esse é o que eu gostaria de comentar em relação à classe social. Porque o Ashok é um professor universitário, então ele consegue ter um nível cultural e um nível social diferente do que ele teria em Calcutá. Mas ainda assim, ele continua sendo um imigrante, né? Então, em relação às famílias e às outras pessoas que aparecem no texto, ela vai fazer sempre um contraponto, né? Como é essa evolução do imigrante dentro da sociedade na qual ele escolheu viver. Então, você consegue se adaptar a 100%, você vai se desenvolver socialmente, ou você vai ser sempre um estranho numa terra estranha, né? Então, esses são os temas bastante interessantes que eu achei que ela consegue abordar nesse livro, nessas 300 páginas. Essa narrativa é em terceira pessoa, só que a autora consegue fazer uma coisa interessante, que é dar voz aos personagens. Então, a gente consegue saber o que cada um desses personagens pensa, né? Consegue conhecer o ponto de vista desses personagens, consegue saber o que eles sabem e até o que eles não sabem, porque quem sabe é o outro sobre eles, né? Então, é uma narrativa bastante interessante. Agora, eu falei lá no começo que esse livro tinha um senão.
E o senão é que ele é bastante lento. Principalmente no início, ele é muito lento, bastante descritivo. Então, assim, meu alerta é: não desistam por causa desse começo lento. Porque depois que vocês passarem isso, o livro vai envolver vocês. Então, essa descrição que ela fez, preparando o livro, vai envolvendo a gente. E chega lá numa certa altura, a gente está envolvido com os personagens, está envolvido que a gente não quer parar de ler, tá bom? Então, meu alerta é: não desistam por causa desse início lento e descritivo, porque vale a pena. Combinado? E depois que eu li o livro, eu assisti o filme. Na verdade, eu assisti o filme pela segunda vez, porque eu já tinha assistido em 2007, quando ele foi lançado. Aí eu assisti agora, né? 11 anos depois, eu não lembrava de praticamente nada. E agora o filme, sim, me fez muito mais sentido e eu gostei muito mais do que da primeira vez. Os personagens são muito bem caracterizados e tanto o Ashok como o Gogol foram feitos por dois atores que eu gosto bastante, né? O Ashok foi interpretado pelo Irfan Khan. Vou deixar a foto deles aqui para vocês poderem ver. Eu adoro esse ator, eu já vi vários filmes dele. Ele tem um filme que chama Lunchbox, entre tantos, né? Mas tem um que chama Lunchbox, gente, se vocês puderem assistir. É fantástico esse filme. E o Gogol, quem fez foi o Kal Penn, que é um ator mais novo, né? Mas que eu gosto bastante também e que eu acompanho os filmes dele também, tá? E tem só um detalhe em relação ao filme que eu achei bastante diferente do livro, que é o clima. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar isso, né? O clima do filme é muito mais leve. Eu achei que o filme é um filme mais leve mesmo, acho que essa é a palavra, tá? Você consegue assistir sem ficar muito angustiado. Já o livro não é assim. Porque o Gogol, que no filme tira mais de letra, né? Ele resolve melhor os problemas em relação à família dele, em relação ao nome, em relação à identidade, em relação à pertença. Ele resolve de uma maneira mais leve, resolve da mesma maneira que o livro, mas assim, aparentemente é mais leve. No filme, não. No livro, não. Ele é um personagem mais introspectivo, uma coisa um pouco mais pesada, um garoto que conversa mais com ele mesmo, sabe? Então, no livro, a coisa fica mais introspectiva do que no filme, tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre um e outro. Mas, basicamente, é a mesma história e os mesmos personagens. Claro que não dá para você colocar 100% do livro no filme, não dá tempo, né? Mas tá tudo ali no filme, tá? Então, fora essa pequena diferença, que para mim é grande, né? Porque dá um ar, né, diferente no filme em relação ao livro, o filme também é muito bom, tá bom? Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, então, deem um joinha. Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do canal. Todo sábado eu tenho um vídeo novo para vocês, falando de um livro novo. E é isso. Boa semana para vocês.